Hoje eu vou fazer uma breve resenha sobre Um Bairro Distante, do Jiro Taniguchi, lançado pela editora Pipoca e Nanquim. E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado, este canal que eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler. Ou não. Recentemente a editora Pipoca e Nanquim acaba de publicar mais uma obra do Jiro Taniguchi, este que é um mangaka que gosta de trabalhar muito mais aquela pegada contemplativa. A maioria das suas obras que tem lançado aí no Brasil segue toda essa linha de contemplar a natureza, de pensar sobre algumas questões da vida, coisas do tipo. Eu gosto muito desse tipo de quadrinho, acabo de descobrir que eu sou fã do Jiro Taniguchi e pretendo conhecer a maioria das suas obras que segue essa linha aqui. Dizem que este, nessa linha de quadrinhos mais contemplativo, é o melhor, mas só vendo os outros, só lendo para descobrir se é realmente isso. Apesar da maioria das obras do autor seguir essa linha, ele também é muito versátil em outras escritas, né? Já escreveu aí uns romances policial, ficção científica, entre outras paradas. Inclusive a própria editora tem mais uns 3 mangás que seguem linhas totalmente diferentes desse aqui. Bom, em Um Bairro Distante a gente vai acompanhar a vida da família Takahara, mais especificamente do Hiroshi Takahara, que é esse jovem aqui, mas que no início do mangá ele se apresenta pra gente como um cara de 40 e tantos anos, 46 anos se eu não me engano, e a gente acompanha ele indo trabalhar meio com dor de cabeça, pois uma noite antes ele estava meio que na bebedeira e tal. E na volta do trabalho, na volta para casa, ele acaba pegando ali um trem errado e vai parar na sua antiga cidade, na cidade onde ele cresceu, que é bem distante assim da cidade atual em que ele vive com a família, com a esposa e as 2 filhas. Então ele meio que só percebe isso no meio do caminho e acaba deixando rolar. Nessa parte do mangá a gente já começa a ver a arte do Taniguchi e a gente já se impressiona, porque os detalhes, a quantidade de detalhes, o cenário, assim, a parte da natureza, quando o trem tá em movimento, ele mostra assim o cenário meio desfocado, mas todos os detalhezinhos que, velho, te impressiona demais. Me impressiona muito. Bom, chegando na cidadezinha onde ele passou a parte da sua infância e adolescência, o autor começa a mostrar pra gente os detalhes que é aquela cidade. Cara, é impressionante como ele faz isso e como a gente se sente ali também, junto com o personagem principal, observando as casinhas. Ele começa a refletir sobre a sua infância, sobre a sua adolescência naquele lugar e como o local está diferente agora. E aí ele passa em frente à sua antiga casa, né, que é o a família dele tinha uma loja de roupas e tecidos, uma coisa assim. E ele passa em frente, está totalmente diferente, já é de outro dono. E aí ele começa a refletir muito sobre isso. E já que ele está em sua cidade natal, aproveita para visitar o túmulo de sua mãe. Chegando lá, ele começa a refletir muito sobre a vida e contar pra gente como foi que chegou até aquele momento, né? O momento em que a sua mãe veio a falecer. E agora que a história começa a ficar muito, mas muito boa. De repente ocorre uma transição aqui e o Hiroshi, ele acorda em frente ao túmulo da sua mãe. Porém, ele se dá conta de que ele volta a ter 14 anos de idade. Ele olha para as mãos assim e começa a se sentir meio tonto. E ele percebe que ele está num corpo de adolescente, porém com a mente de 40 e tantos anos. Ele volta ao passado, quando ele ainda tinha 14 anos, só que com a mente adulta, a mente que ele tem agora, no caso no futuro, né? E a história fica muito boa, porque agora ele está no passado, porém com a mente adulta, então ele tem muita experiência sobre algumas questões, ele é muito bom no inglês, ele volta para a escola, se destaca no esporte, e é muito bom em inglês, acaba se aproximando muito da menina que ele gostava na época, apesar da gente já saber o que acontece, né, no futuro, ele não ficou junto com ela e tudo mais, mas ele se aproxima muito e ele percebe que em algum rumo da história começa a ficar diferente. Ele fala, tá, mas eu não vivi isso. Será que isso aqui vai afetar o meu futuro? Tem esse conflito também de fazer algumas escolhas no passado com medo do que pode acontecer no futuro, porque ele já tem uma vida, já tem a família dele, e quais foram as escolhas que levou ele até lá. Cara, muitas questões que te faz pensar demais. E é muito bom, você fica a todo momento querendo saber o que vai acontecer. Ele começa a se lembrar dos amigos, né? Toda vez que ele encontra alguém, começa a dar um start nele. Ele lembra, essa pessoa aqui, nossa, mas aconteceu isso com essa pessoa no futuro. Aí tem um momento que ele tá passeando, que ele vai vendo o rosto dos amigos e vai falando, nossa, esse aqui é o fulano de tal. Ele tá feliz agora, mas mal sabe que vai se casar com fulano de tal. Ou o outro ali mal sabe que vai viver tantos anos.
é uma pena e não sei o que. E você fala, nossa, mano, que bizarro, mas ao mesmo tempo é muito da hora, mano. Em uma parte da história, ele se dá conta de que tá chegando um momento em que o pai dele desaparece, porque no futuro a gente já sabe que o pai dele desapareceu, não tem vestígios, ninguém sabe se tá vivo ou não, a polícia não encontrou nenhuma prova do que aconteceu com ele. Ele simplesmente sumiu, foi embora, abandonou uma família que aparentemente era muito feliz. Então a gente fica acompanhando o personagem, tentando entender o porquê o pai dele foi embora. E aí o autor vai mostrar isso pra gente, quais foram as motivações pelo qual o pai dele partiu. E é nessa hora que pega assim o lance de você ficar pensativo, você ficar pensando, caraca, mano, que coisa, velho. Como algumas escolhas que a gente faz na vida acaba nos levando a um lugar que a gente talvez nem queria estar lá, nem sabe como foi chegar, não sabe como aconteceu, como a vida foi empurrando a gente até chegar nesse ponto, sabe? E é muito louco. Esse mangá ele funcionou demais pra mim, eu curti muito, eu gosto dessa vibe contemplativa, mas eu acredito que quanto mais bagagem você tiver, e eu não estou falando de bagagem de leitura, tá? Estou falando de bagagem de vida. Por exemplo, se você já for pai, se você tiver uma família construída, quanto mais bagagem de vida você tiver, mais vai bater, mais vai te tocar esse mangá e você vai conseguir se emocionar com o personagem, vai conseguir entender as motivações, talvez, do pai dele, o porquê aconteceu o que aconteceu. Porque às vezes a gente faz escolhas na vida que vai nos levando para um caminho em que a gente mal sabe como chegou lá, mas nem sabe se realmente queria estar ali, sabe? É muito da hora, você fica pensando sobre essas coisas. Eu acho que se você também tem 30 anos ou mais, vai pegar legal também. Eu tenho 28 e algumas questões aqui que ele põe pra gente ficar pensando, né? O personagem fica se perguntando. Eu fiquei me perguntando também, sabe? E, cara, eu gostei demais. Esse mangá é incrível, galera. Vale muito a pena você dar uma investida. Dá uma pesquisada que você não vai se arrepender. Os quadrinhos e mangás da editora Pipoca Nankin costumam seguir um padrão, né? Esses mangás costumam vir com a sobrecapa, ó, essa jacket. Na orelha aqui vem uma biografia, mini biografia sobre o autor, vem também uma breve resenha sobre a obra e costuma vir também com verniz localizado. Claro, isso vai variar muito do design da capa, né, da obra aí. E, meu, a qualidade do papel é muito boa, vem com os textos extras de apoio aqui no final do quadrinho, que fala sobre o status do dialeto, sobre a maneira como os personagens falam, também sobre a influência do local onde o Jiro Taniguchi viveu, sobre a influência desse local nas suas obras, né? Um local que tem montanhas, que tem muita natureza e tal, como as pessoas tratam umas às outras, que de certa forma influenciou aí mais na sua obra, nessa pegada de contemplar o local, contemplar a natureza, coisa e tal. Enfim, essa foi minha breve resenha sobre um bairro distante do Jiro Taniguchi. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like e um comentário falando sobre o tema atual do vídeo, ou sobre as suas leituras recentes, ou se você já leu alguma coisa, alguma obra do autor. E bora interagir nos comentários, demorou? Tchau!